tornado de rara violência atingiu a cidade de Ermont, a norte de Paris, no final da tarde de segunda-feira. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas, 4 em estado grave. A vítima mortal era um jovem de 23 anos que trabalhava num estaleiro de obras de uma empresa de construção civil. Os ventos chegaram a atingir os 180 km/h. Uma grua foi mesmo arrastada, caindo sobre um lar de idosos, sem provocar vítimas. Uma outra abateu-se sobre um prédio de habitação. O ministro do Interior francês deu conta do fenómeno, que atingiu vários municípios, reforçando o apoio às equipas de socorro no local e as condolências à família da vítima mortal. Um tribunal de recurso dos Estados Unidos decidiu que Donald Trump pode afinal enviar tropas da Guarda Nacional para Portland, no estado do Oregon. O tribunal deferiu um pedido do Departamento de Justiça para suspender a ordem de um juiz que bloqueava o destacamento enquanto se desenrola ainda uma ação judicial contra a ação de Trump. A decisão do Tribunal de Recurso de São Francisco abre caminho para que cerca de 200 soldados sejam destacados para proteger edifícios federais, apesar das objeções das autoridades municipais e estaduais, que dizem que a intervenção não é necessária. O Procurador-Geral do Oregon disse que iria pedir a um painel mais alargado do Tribunal de Recurso para reconsiderar a decisão, enquanto a governadora do estado, Tina Kotek, diz que a luta ainda não terminou. Portland é uma das várias cidades maioritariamente lideradas por democratas para as quais Trump ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional. A atual administração insiste que estas cidades estão assoladas por elevados índices de criminalidade, dando prioridade à detenção de imigrantes indocumentados. O parlamento japonês elegeu a ultraconservadora Sanae Takaichi como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. Esta é uma conquista histórica que ocorre um dia depois do seu partido ter chegado a um acordo de coligação com um novo parceiro que levaria o seu bloco governamental mais para a direita. Na eleição parlamentar de terça-feira, os deputados da Câmara Baixa votaram a favor de Takaichi com 237 votos, mais do que o necessário para uma maioria simples. Takaichi vai substituir o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, pondo fim a 3 meses de incerteza política. Ishiba, que durou apenas um ano no cargo, demitiu-se juntamente com o seu governo na terça-feira. Takaichi foi eleita para um lugar no Parlamento pelo Partido Liberal Democrático em 1996. Desde então tornou-se conhecida por ser uma das vozes conservadoras mais expressivas do partido, tendo sido eleita deputada 10 vezes com apenas uma derrota. A líder tem um grande desafio pela frente. Até ao final de dezembro terá de enfrentar a subida dos preços e elaborar medidas de relançamento da economia para responder à frustração da opinião pública. A cidade ucraniana de Sloviansk foi novamente visada por drones russos. O ataque aconteceu depois de, no domingo, 5 drones terem atingido a localidade, danificando várias habitações e uma escola. Desta vez, a ofensiva, que utilizou drones kamikaze, danificou mais habitações e vários carros. Apesar do aparato, não foram registados mortos ou feridos. Os residentes já estão a receber materiais de construção para ajudar a reparar as respectivas casas. A anunciada cimeira entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, que deverá ter lugar em Budapeste, está a colocar a União Europeia numa situação delicada. À chegada ao Luxemburgo na segunda-feira, os ministros europeus dos negócios estrangeiros disseram esperar que o encontro entre os dois líderes possa colocar fim à guerra na Ucrânia. Mas o local da reunião é um problema. Cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. A polémica deve-se ao facto de o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, discordar da maioria da União sobre a guerra na Ucrânia. Além disso, Putin é alvo de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional. No, it's not nice. I mean, to see that really a person put to the arrest warrant by the ICC is coming to a European country. And again, you know, the question is whether there's any outcome out of this. Para que a reunião possa acontecer, os Estados-membros do bloco terão de abrir o seu espaço aéreo, encerrado a aeronaves russas desde 2022. No entanto, são possíveis isenções diplomáticas.
A hipótese de sanções europeias contra Israel foi levantada em meados de setembro. 10 dias após a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, os ministros dos negócios estrangeiros dos 27, reunidos no Luxemburgo, não a descartam. Consideram a situação demasiado frágil para que seja aliviada a pressão sobre as autoridades israelitas. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. A chefe da diplomacia europeia quer que jornalistas e trabalhadores da ajuda humanitária tenham acesso à faixa de Gaza. Pede também que o registro de ONGs seja feito sem restrições. No mês passado, a Comissão propôs 3 medidas: a suspensão parcial do acordo de associação União Europeia-Israel e o congelamento da ajuda bilateral, além de sanções contra 2 ministros israelitas de extrema-direita e colonos violentos na Cisjordânia. Hamas e Israel acusam-se mutuamente de violação do cessar-fogo. O cabo de equilíbrio entre as duas cabinas do elevador da Glória, que sofreu um descarrilamento que matou 16 pessoas em setembro, não estava certificado para o transporte de passageiros. Esta foi uma das principais conclusões do relatório preliminar divulgado sobre a ocorrência. Apesar das falhas apontadas à empresa, o documento diz que é cedo para determinar se as desconformidades identificadas na utilização desse cabo foram relevantes para o acidente. Ainda assim, o diretor de manutenção da Carris foi afastado do cargo. Já o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, alegou que a tragédia se deveu a causas técnicas e não políticas. Nicolas Sarkozy começou a cumprir uma pena de 5 anos na prisão de La Santé, em Paris. O juiz decidiu que o ex-presidente de França deveria começar a cumprir a pena sem esperar pelo julgamento do recurso, citando a gravidade da perturbação da ordem pública causada pela infração. Aquele que foi inquilino do Eliseu de 2007 a 2012 continua a dizer-se inocente. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Em setembro, um tribunal de Paris considerou o antigo chefe de Estado culpado de conspiração criminosa que envolvia a utilização de fundos da Líbia para financiar a campanha presidencial de 2007. Sarkozy deverá ser mantido numa cela individual ou numa secção para presos vulneráveis, também conhecida como ala VIP. Em Budapeste, a co-presidente do partido Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, prometeu para o seu país uma democracia direta através de referendos, meios de comunicação social e tribunais independentes e escolas ideologicamente neutras. Weidel, aliada de longa data do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, foi convidada a discursar por um instituto próximo do governo húngaro. Ein gut regierter Staat bevormundet und gängelt seine Bürger nicht. Er verteilt ihr Geld nicht in alle Welt und auch nicht an ideologische Lobbygruppen und Günstlinge, sich mit neofeudalen Methoden Gefolgschaft zur Unterstützung zu erkaufen. Weidel deixou elogios a Viktor Orbán, que enfrenta a batalha pela reeleição dentro de 6 meses. Der Wind dreht sich in Europa. Das Zeitalter der Patrioten hat begonnen. Ungarn ist seit vielen Jahren ein Leuchtfeuer der Freiheit und der Souveränität und für uns ein großes Vorbild. Viele andere Länder sind es seither geworden und ich werde Ihnen hier heute Abend sagen und versprechen, auch Deutschland wird folgen. Nas eleições federais antecipadas de fevereiro de 2025, a AfD ficou em segundo lugar, atrás dos democratas cristãos, da CDU-CSU, mas os partidos tradicionais deixaram a direita radical isolada no Bundestag. No domingo, a festa acabou por ser de Rodrigo Paz. O centrista venceu as eleições presidenciais na Bolívia com 54,5% dos votos. Lo que uno hace por la patria lo hace porque quiere. Y si no se entiende de esa manera, no se está entendiendo por qué nos necesita la patria.
Paz obteve quase 10% mais votos do que o segundo classificado, Jorge Quiroga, também candidato de direita, sinal de uma crise de governação da esquerda responsável pela crise económica. O programa moderado de Paz prometia manter as atuais políticas sociais e o crescimento económico liderado pelo setor privado. Os democratas cristãos de Rodrigo Paz não têm a maioria absoluta no Parlamento, pelo que se espera que o presidente entre num governo de coligação. Rodrigo Paz assumirá o cargo a 8 de novembro. Um homem morreu depois de vários adeptos terem atacado um autocarro em Itália. Os confrontos aconteceram após um jogo de basquetebol da Série A2, a segunda divisão da Liga Italiana. Os adeptos da equipa Sebastiani di Rieti atacaram o autocarro que transportava cerca de 40 apoiantes da equipa do Estra Pistoia, lançando pedras e tijolos contra a viatura. Um dos tijolos partiu o para-brisas do autocarro, acertando no homem que teve morte imediata. Rafael e Marianella, de 65 anos, era um dos motoristas da viatura, seguindo naquele momento no banco do pendura. Os problemas começaram logo durante o jogo, com vários momentos de tensão entre os adeptos das duas equipas, que obrigaram a polícia e os carabinieri a intervir. Giorgia Meloni condenou o que chamou de ato de violência inaceitável e insano. Estão atualmente em curso investigações para localizar os agressores, mas ainda não foram feitas detenções.